Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Aguinaldo Júnior, sou especialista em sistemas de automação residencial, mentor e sócio proprietário na empresa Hometech Automação de Balneário Camboriú. E hoje nós vamos começar uma série de podcasts falando sobre tecnologias, sobre o melhor da tecnologia voltado para os sistemas de automação, tecnologias de inteligência artificial e tecnologias, claro, que facilitam o seu dia a dia e melhoram a sua qualidade de vida. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo e, inclusive, parceiro aqui também, o Leonan. Né? Ele é da empresa Exatos Marine. Leonan, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço. Você pode falar um pouco sobre o seu currículo, o seu trabalho? Claro, com certeza. Eu sou diretor criativo do setor da construtora Exatos Marine. E a minha formação, né, contando um pouco da minha história, ela aconteceu fora do Brasil, onde eu fui para a Itália com a idade de 9 anos, voltei para o Brasil depois de uma visita à minha família e eu acabei me apaixonando por essa região. Certo. Eu tenho minha família que já trabalha nessa região com construtoras, no setor imobiliário já faz um tempo. Eles, digamos assim, que me levaram para conhecer, né, construtoras, empreendimentos em construção, para ver um pouco a realidade que a localização de Santa Catarina oferece. E eu vi que, digamos assim, foi amor à prima vista quando eu botei o pé aqui, né? Que legal. Eu fui com 9 anos para a Itália, onde eu tive toda a minha infância praticamente. Fiz 5 anos de escola de artes na região de Vicenza, no Vêneto. Logo em seguida, eu comecei a cursar... Quero conhecer. Cara, vai que é bonito, é lindo. Aí, logo em seguida, eu comecei arquitetura, né, na cidade de Veneza, na Universidade UAV, que é Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza, que tem uma história muito grande na arquitetura, porque foi uma das primeiras universidades, é a segunda, digamos assim, qualificada na Itália como formação. E depois eu fiz um mestrado também, né, que daí cai ao tema de inovação tecnológica para a arquitetura. Que legal. Que era muito focado na questão de sustentabilidade, questões de automação, também de, digamos, painéis solar energéticos como acústico, tudo que tem a ver com a construção de um edifício externamente para ele ser eficiente e para trazer um conforto também ambiental, ambiente que eu entendo ao interno de um imóvel, né, de um apartamento, de um local do apartamento, para os moradores, para estar proporcionando uma melhor experiência possível para quem adquirisse aquele apartamento ou reformasse a própria casa. Entendi. E um dos parceiros, eu acabei, digamos assim, trabalhando, né, na Exatos Marine desde o começo, por causa que uma das pessoas que eu conheci nessa minha viagem de férias foi o Julian, o CEO da Exatos Marine, e o qual me contou todo o conceito da construtora, né, quais eram as intenções, esse conceito wellness que ele queria trazer para a região. E gostei muito da ideia, voltei para a Itália, pedi as contas do meu trabalho, que eu estava trabalhando em um escritório muito bacana, que era Beraldo de Maras Architetti, que eles são... Isso é italiano? É um escritório de um professor da universidade e o presidente, digamos assim, do CAL de Veneza. Eles tinham um escritório em conjunto e eu, digamos assim, trabalhei cuidando de projetos, né, que eles passavam para o meu pequeno setor de restauro de bens tombados historicamente, onde eu acabei trabalhando em restauros de edifícios com 2.000 anos, 2.000 alguma coisa anos. Nossa, até, inclusive. Idade de Jesus. Idade de Jesus, equiparado às pirâmides, quase. Nossa, como idade. Que experiência incrível, né? Aham. E me fala um pouco sobre esse conceito. O nosso podcast ele tem tudo a ver com tecnologia, Sim. Tudo a ver com automação. Com certeza. Me fala um pouco sobre os empreendimentos da Exatos Marine, né? Eu vi que vocês têm um projeto em específico, que é o projeto do Sunset. Sim. Me fala um pouco sobre esse projeto. O projeto do Sunset foi um dos primeiros que começamos a desenvolver ao interno da empresa, onde ele se encontra em Porto Belo, né, logo após a ponte que conecta Itapema a Porto Belo, e em proximidade também da Marinha de Jet Ski, que legal. Ali de Porto Belo.
digamos que ele, para explicar melhor esse empreendimento, é bom explicar também antes o conceito wellness, porque ele se encaixa, digamos assim, em toda uma série de características, né, que são bem representadas no conceito wellness. O conceito wellness que queremos trazer, digamos assim, nos nossos empreendimentos, é um conceito totalmente mirado no bem-estar e na longevidade, né? Onde, digamos assim, que a nossa... É um projeto bem inovador, né? É um projeto bem inovador, né? Que também tem um objetivo bem alto, que é melhorar a vida das pessoas, né? Legal. Inclusive, a nossa frase emblemática é viver é o que valoriza. Que legal. Então, Leonan, me fala sobre um pouco sobre o conceito do wellness, para você chegar ali no Sunset, né? Já que você já mencionou isso. Digamos que a intenção é trabalhar como eu disse, na longevidade e no estilo de vida saudável. Então, está proporcionando aos residentes desses empreendimentos a possibilidade, né, e uma facilidade para praticar esportes, para se alimentar bem. Que legal. Para viver em um ambiente que cuida do morador. Que legal. E como foi que surgiu essa necessidade de pensar em toda essa tecnologia agregado a esse tipo de projeto? Foi pensado para estar cuidando, digamos assim, de várias características que vão estar sendo colocadas no interno do projeto, como, por exemplo, a questão que o projeto vai ter à disposição para os moradores no jet ski. E isso necessita de uma reserva, né, de uma programação de utilizo, de uma gestão desse jet ski que vai estar sendo colocado na marinha em proximidade ali do empreendimento. E também de uma questão, por exemplo, dos elevadores, que temos um elevador automotivo. Isso no Sunset? No Sunset. E um elevador social e um de serviço. Mas, digamos assim, que para proporcionar esse bem-estar para o morador, nós achamos essencial estar criando também, cuidando dessa parte tecnológica do empreendimento, né? Para proporcionar a maior comodidade e facilidade de utilizo desse empreendimento. E nós vimos, assim, né, eu conversando com você ali anteriormente nos bastidores, e anteriormente já conversando, nós entendemos essa necessidade. Hoje, o que nós observamos como profissionais, como empresa, é que a tecnologia está sendo cada vez mais implementada em projetos como esse. Sim. E a gente vê que as empresas que não estão se adaptando ou não estão se adequando a esse tipo de tecnologia, a esse tipo de realidade, infelizmente, assim, elas vão acabar meio que ficando um pouco para trás por conta dessa inovação. Exatamente. Porque a tecnologia, cada dia que passa, ela está evoluindo muito rápido, né? Tá. Inclusive, até uma frase do Bill Gates que eu achei muito interessante, que ele fala que daqui 2 anos só existirão 2 tipos de empresas, as que estão na internet e as que não existem. Exatamente. Né? Falando ali um pouco, já puxando o gatilho da tecnologia e o gancho da automação também. Porque a automação, na verdade, tudo isso, toda essa tecnologia englobando a sua residência, né? Sim. Apartamento, empreendimentos. E isso pensando também na questão residencial, agora como você falou. Algumas empresas não levam em consideração essa parte tecnológica, digamos assim, né? Hardware do empreendimento. Aí eu digo, se hoje, que isso é uma realidade, o empreendimento vai ser entregue daqui 4 anos. Se hoje que é uma realidade, e pensar isso hoje já está quase ultrapassado. Sim, exatamente. O empreendimento que você vai entregar daqui 4 anos, ele vai estar adequado para aquela época, para aquele dia. Por isso que tomamos algumas assim, atenções, né? Como pelo menos uma infra nos apartamentos, para dar uma possibilidade ao cliente de estar compondo a própria automação do apartamento. Como, por exemplo, a questão de ter uma tomada nas vagas de garagem. Carregador de carro elétrico. No caso, sim, nós vamos estar deixando toda a infra para a pessoa estar puxando. É uma tendência que já é uma realidade, né? Exatamente. Hoje você vai no Yacht House, você vai no One Tower, enfim, você vai em vários outros empreendimentos. Para quem gosta ou não goste, o carro elétrico está aí. Está aí. Exatamente. É uma ida sem volta. Né? É uma tecnologia que não tem como voltar. Exatamente. O carro elétrico é uma tendência. Né? E não é tão ruim assim. Já tive 2 anos do carro elétrico. Eu vou dizer que os primeiros 3 meses a pessoa um pouco que está ali em fase de adaptação ao novo sistema. É diferente o conceito. Olha, para te falar sobre... Mas não é ruim. Para falar um pouco sobre o carro elétrico, né, até puxando esse gancho, nós da Homitec, inclusive, já fizemos homologação de algumas marcas
dentro do sistema de automação do próprio veículo. Por exemplo, tem algumas marcas que vêm com alguns assistentes embarcados e nós já conseguimos fazer essa integração. Você pode falar com o assistente virtual e automaticamente ele já vai comunicar com a automação da tua casa, entendeu? Sim. Então, por exemplo, você pode falar, sei lá, Alexa, ligar ar-condicionado da Switchmaster, ela já vai fazer isso. Isso você está falando dentro do carro, entendeu? Sim. Então, nós já fizemos assim, algumas integrações em relação aos assistentes virtuais, né? Porque nós entendemos que isso é uma tendência mundial, não é só uma tendência no Brasil, é uma tendência mundial. E, infelizmente, quem não se adequar a essa realidade vai acabar ficando para trás, né? Exatamente. Eu também trabalho com a parte de posicionamento pessoal, né? Sou mentor também. Tenho alguns alunos, já tenho vários alunos, alguns informais, e são pessoas que são pessoas que estão bem antenadas. Inclusive, na minha mentoria pessoal, no meu posicionamento, eu falo muito sobre inteligência artificial, porque a inteligência artificial hoje é a bola da vez. Porque a inteligência artificial está integrada em tudo. Então, como você falou, por exemplo, nós estamos falando de um empreendimento que é concebido hoje, mas que vai ser entregue daqui a 4 anos. Como é que vai estar a inteligência artificial daqui a 4 anos? Com certeza muito mais né? evoluída do que atualmente. Pensar que ela se evolui em modo exponencial. Eu até tenho brincado ultimamente, tenho falado assim que eu tenho sido meio que uma espécie de profeta da tecnologia, de vidente. As grandes Big Techs hoje elas estão numa corrida intensa, para a disputa de quem vai assumir as casas inteligentes. Sim. Ou se a Apple, através da Siri. A Siri, a próxima atualização já vai vir com o ChatGPT embarcado. A própria Apple já anunciou isso. Hoje nós vimos a notícia de que o Google tem a inteligência artificial própria, que é chamada de Gemini, né? Sim. Então ele já tá incluindo essa inteligência artificial nas próprias assistentes virtuais, que são os Google Homes. Sim. Alexa, eu ainda não sei que inteligência artificial que eles vão embarcar na Alexa, mas com certeza a Amazon não vai ficar para trás. E isso até o final desse ano, tá? Então, assim, essas Big Techs, elas são as 3, né? Que estão ali no páreo. A Apple, o Google e a Amazon. Sim. Entendeu? Então, o que isso diferencia no nosso dia a dia? A questão de você falar uma linguagem mais natural. Por exemplo, tem a Alexa como assistente virtual, por exemplo, se você falar uma palavra errada, ela não entende e não executa o comando. Mas uma linguagem mais natural através da inteligência artificial, ela vai entender isso e executar o comando, né? Eu percebi, inclusive no sistema operativo da Apple, que um pouco eles começaram. Porque, por exemplo, outro dia eu estava escaneando um código, né, em um objeto cilíndrico. E eu não, a pessoa que me mandou o vídeo, onde eu deveria extrair esse código, ela mandou um vídeo rotacionando para mim poder estar lendo o código. E eu estava escrevendo esse código no Notas. Eu abri a imagem, aí eu olhei ele rodando assim, né, o objeto, voltei para o Notas, já estava escrito o código que eu iria escrever. Que legal. Naquele momento. Leonan, eu tenho certeza que pelo fato de nós termos, né, alinhado e afinado estreitado o nosso relacionamento, Homitech e Exatos Marine, irão surgir projetos muito tecnológicos, projetos, eu posso até te falar assim, que bem semelhante aos Jetsons, né? Sim, com certeza. Eu fiz aquele dia... Lembra daquele conceito, a apologia aos Jetsons, aquilo que a gente via ali naqueles desenhos? Com certeza. Né? Eu fiz aquele dia, eu acho que conversamos a citação a Black Mirror também. Black que tem Mirror, alguns episódios, exatamente. Como, por exemplo, aquele da moça que vem feito um clone. Inicialmente ela começa num espaço... Um avatar, né? Ela começa num espaço, né, completamente vazio. E ela não entende o que ela está fazendo ali, por que ela não sente fome, né? Porque ela é ela mesmo, ela se sente como se ela tivesse sido imprisionada. Mas, na realidade, era uma tecnologia, eles tinham clonado e passado para uma memória, uma realidade virtual, a pessoa dela, para estar cuidando dela no mundo real externo. Que legal. Então, esse clone, ele era feito para cuidar da casa, fazer o pão no ponto certo que a moradora queria.
E a partir disso, tipo, eu também tive várias ideias, né? Porque eu adoro fazer referimentos ao mundo artístico, ao mundo da música, ao mundo do filme, porque o setor criativo, ele é muito amplo. E cada setor, eu acho que comunica um com o outro. Sim. Muitas tendências nascem nos filmes, nascem na música, nascem em outros setores e que depois vêm, digamos assim, importadas, né, para outros setores criativos. Então, inclusive nesse empreendimento que eu estava falando, né, do wellness, nós pensamos algumas unidades teremos 2 torres, algumas unidades que serão integradas a partir de uma colaboração. Sim. Entregando o serviço de automatização com inteligência artificial para a pessoa se sentir mais ainda cuidado pelo empreendimento, né? Para ter aquela vozinha que diz: olha, você já consumiu tantas calorias hoje. Cuidado para não entregar o ouro. Para não entregar o ouro. Não chegamos ainda no final do dia. Ou já fez teu exercício hoje? Você já tomou a quantidade de água necessária? E nós percebemos que da torneira saiu somente tantos litros de água. Então, do filtro de água, no caso. Então, eu acho que é bem bacana essa reflexão isso que entre você falou, filmes e... isso que você falou e agora, nós chamamos de inteligência generativa. É um tipo de inteligência artificial que ela acabou evoluindo por si só. Porém, hoje, uma preocupação dos governos é justamente essa trava de segurança para que a inteligência artificial não tome o lugar das pessoas, né? Sim. Com isso, na verdade, a inteligência artificial ela veio para nos ajudar, para nos auxiliar. Assim como você via, por exemplo, nos filmes do Tony Stark, do Homem de Ferro, né? Que ele falava com Jarvis lá em 2012, 2013. Jarvis, por favor... ele passa uma equação para o Jarvis e o Jarvis passa a resolução para ele, né? Então, hoje, a Alexa ela não tem esse poder. As assistentes virtuais, elas não têm inteligência para isso. Porém, as IAs, que são as inteligências artificiais, elas fazem exatamente o que o Jarvis fazia ali. Então, a gente pode ver que, por exemplo, a Alexa e as inteligências artificiais, elas são um reflexo dos filmes que a gente assistiu lá há muitos anos atrás, começando pelos próprios Jetsons, né? Eu acho que isso criou um pouco de desejo na sociedade de ter essa tecnologia nas próprias moradias, nos ambientes. Exatamente. Causa criando um pouco de... O que eu quero falar também sobre isso é um pouco dessa falta de mão de obra, né? Então, a partir desse momento, nós conseguimos perceber que a evolução está acontecendo muito rápido. E se algumas pessoas não se adequarem à realidade, não buscarem conhecimento, algumas profissões elas vão deixar de existir, né? Exatamente pelo mesmo motivo que vocês nos procuraram como empresa, né? Como Homitech, justamente para nós desenvolvermos esse projeto único, esse projeto que é um projeto bem inovador, que envolve não só a parte de automação da casa, do apartamento, mas que envolve toda a integração do condomínio entre aplicativo de morador, reserva de área comum, sistema de portaria autônoma, reconhecimento facial, que já é uma tendência, né? Sim, isso já está sendo muito utilizado. Então, todo esse sistema integrado de forma comum, porque hoje o que acontece é que nós temos fragmentos de tecnologia. Por exemplo, um fabricante, ele integra um produto com um produto X, então você acaba tendo num único cliente, o cara às vezes tem que utilizar 5, 6 aplicativos, não vou falar 5, mas uns 2, 3 aplicativos, pelo menos. E esse projeto ele vem nessa contramão justamente pelo fato de nós desenvolvermos um único aplicativo para fazer toda essa integração, tanto da parte comum do empreendimento, quanto da parte dos apartamentos. Como quando eu, junto com o setor de compras da Exatos Marine, né, viemos na sede da Homitech e falamos, olha, nós queremos um sistema de automação que a pessoa, vou dar o exemplo no Sunset, né, que a pessoa chegue com o carro em frente ao elevador automotivo. Este elevador automotivo comunique com o elevador social, o qual estará esperando, né, no andar... Já posso te adiantar que isso já está pronto. Já está pronto, olha só. Então, e que a mesma música, às vezes, que estava tocando no Spotify, no carro, né, dessa pessoa, quando ela abre a porta da casa e entra em casa, esteja tocando também no apartamento.
Esse é o nível de comunicação, tipo, que não é só interno da casa. Mas que, tipo, o desafio que nós trouxemos, inclusive, para a Hometech foi esse de estar criando um sistema de automação que saia fora da casa, comunique com o lazer, comunique com a gestão condominial, condomine com o elevador automotivo, para estar proporcionando uma experiência, digamos assim, que vá além daquele simples comando. Sim. Que eu chamo de comando analógico, que você fala, faz isso. O que acontece é, por exemplo, a Alexa, hoje ela só faz exatamente o que a gente pede. Sim. A inteligência artificial, ela vai exatamente na contramão. Então, antes mesmo de pedir um comando para ela ou de falar para ela executar um cenário, ela já vai entender que tem que fazer, que tem que executar um cenário. Então, esse é o grande diferencial da inteligência artificial. Sim. Ou seja, ela vai passar um bom tempo aprendendo a sua rotina diária e daqui a pouco a casa está trabalhando de forma autônoma, exatamente igual o desenho dos Jetsons, que passava há 30 anos atrás. Sim, né? Eu assistia quando eu era pequeno. Eu também assisti muito e ficava super fascinado. Muito. Jamais imaginaria que chegaríamos onde chegamos hoje. Sim. Né? Então, Leonan, me fala um pouco aí, eu tenho uma curiosidade. Como é que é esse segmento de automação? Como que é essa demanda por mão de obra de automação? Como é que funciona esse mercado na Itália? Então, na Itália, quando eu saí de lá 2 anos e meio atrás, já era um setor que estava bem agitado. Estava começando Alexa, já estava bem implantado Alexa, sistemas de automação de casa. Porém, uma grande diferença entre sistemas de automação do Brasil, digamos assim, né, que é mais uma gestão condominial, gestão do apartamento, da unidade, da casa. Lá até existe também uma automação com fins na sustentabilidade, no consumo energético. Né? Lá, por exemplo, nós temos uma classificação térmica da casa, né, de prestação energética, como uma geladeira, qualquer eletrodoméstico, que vai do A ao G. Então, para tu se qualificar ali na primeiro, né, entre A, que agora temos A+, e está evoluindo cada vez mais essa questão, você precisa ter uma casa cada vez mais automatizada do ponto de vista térmico, para o conforto ambiental. De eficiência mesmo. Sim, por exemplo, nós temos gestão de troca de ar, onde ele percebe que você está cozinhando, então a casa automaticamente liga o reciclo de ar para estar expulsando, digamos assim, aquele com mau cheiro e estar trazendo o ar limpo para a casa. Por que nós chegamos nesse ponto? Por causa que esses tipos de casa, eles têm, digamos assim, eles são pressurizadas a vácuo. Antes de dar a certificação, eles trazem, por exemplo, um aspirador que vem conectado à porta e eles fazem o teste de quantos bares de pressão a casa aguenta com aquela pressão, né? Antes que perda ar. E se tiver perda que não dá pressão, eles saem com fumaça. Pressurização na casa. Para ver aonde que está saindo ar pela casa. Isso para quê? Para que o ar frio não entre dentro de casa e o ar quente não saia. A mesma questão acontece de verão, porque o verão lá, tipo, a energia lá é um bem muito precioso. Eles não tem igual, não é um país como o Brasil, com uma sorte tremenda de ter uma quantidade de fontes renováveis de produção de energia, que é o eólica, solar, hidro, térmica, né? Igual aqui. Então, lá é um bem muito precioso que vem, digamos assim, economizado e contado muito bem. Que legal. Então, temos, por exemplo, de verão, para economizar ar-condicionado. Temos, tipo, várias vezes, nós podemos notar em vários edifícios, né, com esse grau alto de eficiência, brises que eles se orientam em base ao movimento do sol, à inclinação do sol. Olha que legal, automatizados, né? Brises automatizados. Que abrem em um certo momento, fecham em outro, para estar trazendo luz indireta ao interno do local, né, e mantendo o aporte solar direto para fora do ambiente, em modo de não trazer calor, né, energia para dentro do ambiente. Então, eu vi que aqui no Brasil não tem ainda essa parte da automação, com fins no consumo energético. Isso, na verdade, eu posso até te explicar o porquê disso. Na verdade, é uma cultura. Né? Então, para você mudar uma cultura, ela leva um tempo. Por exemplo, quando a automação no Brasil começou, com certeza na Itália já existia há algum tempo. Né? Então,
existe todo um roteiro para isso começar a mudar. E, é claro, também uma cobrança das agências reguladoras, né? Então, por exemplo, se uma agência reguladora começar a cobrar que de repente tem que ter renovação de água, por exemplo, renovação de ar, então todo mundo, as construtoras, todo mundo vai ter que começar a se adequar a esse padrão, né? Sim. Então isso depende muito do padrão que é exigido das agências, de tudo isso, e também de uma mudança de cultura que leva-se anos para mudar, né? Claro. Não é da noite para o Lá dia. eles são meio forçados economicamente, né? Você pode dizer, por causa do valor da energia e também porque essa graduação, digamos, essa classe energética que se forma determina muito, impacta muito no valor do imóvel. Nossa. Por causa do gasto anual que aquele imóvel vai ter. Entendi. E é muito cara a energia lá? Cara, eu lembro que eu morava em um apartamento de um quarto grande, uma suíte, né? Que seria no caso. Um estúdio. Pequeno, Um estúdio. Eu gastava por mês 250 euros. Vai dar ali R$1.300, mais ou menos. Só de aquecimento, só de gás, para aquecer o imóvel. Só de aquecimento. E no final do ano, quando eles vinham fazer a leitura do contador, eu pagava mais uns 800 de diferença do ano todo. Nossa, então, 800 euros? Sim, exatamente. Nossa, muita grana, hein? Então, isso acaba impactando muito. E além também de questões políticas, eu acho, por causa por exemplo, por causa da proveniência do gás, né? Da energia que é produzida na Itália. Sim, é a matriz energética, né? Provém da Rússia. A matriz energética da Europa ainda é uma matriz energética baseada no gás que vem da Rússia, né? Na Itália mais específico. Porque, por exemplo, França já tem o atômico muito forte. Né? Outros países trabalham com Não tem sol lá para colocar o solar? De inverno, o dia é muito curto. É mesmo? Ele vai das 7, 8 da manhã a umas 5 da tarde. Então teria que ser o eólico. O eólico. Inclusive, quando você viaja de avião, né, passa, não sei, da Europa, da Itália, você vai usinas para a eólicas. Usinas eólicas no meio do mar. Olha que legal. No meio do mar. Para não causar impacto ambiental também, que eles são muito atentos ao meio ambiente. Que legal. E, assim, compartilhando um pouco sobre... né, eu também fiz uma viagem recente para os Estados Unidos e observei que esse mercado lá, ele é além de... Claro, toda essa parte de automação, ela começou nos Estados Unidos, né? O americano... Eu sou apaixonado pela cultura americana justamente pelo fato dos caras serem precursores em muitas coisas, né? Só não fizeram a Ferrari, mas fora a Ferrari, fizeram vários outros carros que eu sou fã, né? Principalmente falando de carro V8. Né? Então, nós vimos que existe uma demanda muito grande por empresas. Na Itália também acontece da mesma forma, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo tendo toda essa infraestrutura, a mão de obra ainda é muito escassa em relação a isso, sabe? Sim. É difícil encontrar profissionais que façam esse tipo de trabalho, que façam esses tipos de integração. É uma mão de obra, eu não vou falar do mundo inteiro, mas é uma mão de obra bem escassa, principalmente falando de Brasil, né? Na Itália também, é bem escassa. Tem poucas empresas, né, geralmente bem específicas naquele setor da automação, mas não são muitas. As que eu conheci mais eu vi a maior presença no Brasil dessas empresas do que na Itália em si. Que legal. E nós vimos assim que existe com a ascensão da automação, das inteligências artificiais, nós vimos que existe uma demanda crescente e infinita por mão de obra nesse segmento, nessa área, né? É claro que as pessoas que vão se destacar nesse mercado são as pessoas que acompanharem a evolução tecnológica desse mercado, porque tudo na vida você pode ser bem-sucedido desde que você acompanhe a evolução e estude, né? Então, existe ali um pré-requisito mínimo, é claro, para você ingressar numa área como essa, né? Claro. Leonan, então é isso. Eu gostaria de agradecer a sua vinda aqui, a sua disposição de ter vindo aqui participar, inclusive inaugurar aqui o nosso primeiro podcast falando sobre tecnologia. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. É um podcast que é focado, literalmente, em tecnologias voltadas para a residência. Como o nosso mercado aqui na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina como um todo, ele é muito aquecido. Então, esse é um podcast inovador. Nós estamos fazendo algo que
praticamente não existe, estamos na vanguarda praticamente desses projetos de sistemas de automação, porque entendemos que isso é uma necessidade real e uma demanda reprimida que, na verdade, não estava reprimida há muito tempo, já existe essa demanda. Se tivessem mais empresas, mesmo assim, ainda não dariam conta de atender todos os clientes em potencial que tem para serem atendidos, né? E eu gostaria muito, mesmo em nome da Hometech, e eu, pessoalmente, como Aguinaldo, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. E é isso aí, muito obrigado. Obrigado.